Então, pessoal, bom dia, né? Vamos para a nossa segunda aula sobre iluminismo. Primeiro, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Nossa segunda aula sobre o pensamento iluminista. Tá? Nós teremos uma terceira aula para falar exclusivamente de cada pensador iluminista, tá? Eu vou fazer um resumo aqui dos princípios iluministas, do pensamento iluminista, tá? E posteriormente a gente vai falar dos principais pensadores iluministas. O que foi o iluminismo? O iluminismo, na verdade, é uma linha de pensamento que surgiu, tá, no final do século XVII, se intensificou no século XVIII e permanece até os dias de hoje. Como assim, professor? Até os dias de hoje existe pensamento iluminista? Sem sombra de dúvidas. Tá? Sem sombra de dúvidas, porque a nossa Constituição, a base da nossa Constituição, ela é iluminista. A base da nossa Constituição, a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso é fruto do pensamento iluminista. Então, o iluminismo não é uma linha de pensamento, tá, que ficou extinta ou ficou no passado. O iluminismo ele permanece até os dias de hoje. Tá, ele surge ali no final do século XVII, como eu já disse, permanece até os dias de hoje. Tá, e tem como principal característica, galera, a forte crítica ao antigo regime. O que seria essa crítica ao antigo regime? Eles criticavam, primeiro, o poder absoluto. Tá? Eles acreditavam o seguinte, que o monarca ele não deveria deter todos os poderes, tá? Ser responsável em julgar, condenar, né? Não deveria ter o judiciário, o legislativo, o executivo, tá? Todo em suas mãos. Tá? Os iluministas eles acreditavam o seguinte, que o poder ele deveria ser dividido. Eles são contra, tá? São contra a ideia de poder absoluto. Eles são contra também a ideia da influência, na verdade, da participação do clero, da influência do clero em questões do Estado. Nós temos até uma linha iluminista aí, né? O anticlericalismo, pregado principalmente por Diderot, que posteriormente a gente vai falar quem foi Diderot, tá? Pregado principalmente por ele, né? Que é uma crítica muito forte à participação da igreja, a influência da igreja no Estado. Mas não pensem o seguinte, que o iluminismo está associado ao ateísmo, não. Tá? O iluminismo ele não deu origem ao ateísmo. A única crítica que ele faz é o seguinte, que o lugar de representantes da igreja é dentro da igreja, ou seja, que líderes religiosos deveriam cumprir o seu papel, que era o quê? Que era estar dentro da igreja e não participando de questões políticas ligadas ao Estado. Ok? Os iluministas defendiam a questão da universalidade. O que seria isso? A proposta, né, de que todos os seres humanos deveriam o quê? Deveriam gozar do mesmo direito, tá? Deveriam desfrutar do mesmo direito. Né? Todos os seres humanos eles eram iguais perante a lei. Então essa ideia da universalidade, tá? A ideia de que todo ser humano, tá? Ele nasce igual, né? E deve ter o mesmo direito. A individualidade, isso aqui é um fruto lá do Renascimento. Não pense que individualidade está relacionada ao trabalho individual, não. Isso aqui está a valorização do indivíduo como ser humano, tá? A valorização do indivíduo. E a autonomia, tá? Olha, os indivíduos estavam aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religião, da tirania política do Estado. O que isso significa? É a principal crítica. Lembra da forte influência religiosa durante a Idade Média? Tá? Que o homem medieval pensava basicamente o que era regido pela Igreja e pelo Estado. Isso vai permanecer no século XVI, século XVII, século XVIII. A forte influência da Igreja nas vidas das pessoas é a forte influência do Estado na vida das pessoas. Isso vai permanecer nos séculos seguintes. Então, os iluministas, tá, eles pregam um desatrelamento dessas ideias. Eles dizem o seguinte, que o homem, o ser humano, ele é capaz de pensar por conta própria, por si só. Tá? Que ele não precisa de um direcionamento ligado à religião e muito menos ao Estado. Que todo homem é capaz de pensar por conta própria. Principais características do iluminismo: soberania da razão. O que isso significa? Que o homem é um ser racional.
Mas o homem se tornou racional a partir do iluminismo? Não. A gente sabe que o ser humano ele é racional desde quando ele é classificado como ser humano. Tá? Essa soberania da razão significa o seguinte, olha, eu posso até ser religioso, mas eu tenho liberdade, tá, de pensamento, eu sou capaz de raciocinar o que eu quero para mim. Se a visão da igreja não me agrada, eu posso me afastar dela. Isso é a soberania da razão. Tá? O homem ele é racional, ele é capaz de pensar, ele não precisa, tá, de uma instituição como o Estado e a igreja para determinar o seu pensamento. Né? Defesa da liberdade de pensamento ou liberdade de expressão. Tá? Os iluministas eles acreditavam o seguinte, que mesmo que o seu pensamento não fosse de acordo com o pensamento iluminista, tá? Você não deveria ser proibido de expressá-lo. Você não deveria ser proibido de expressá-lo. Que todo ser humano é livre para expor os seus pensamentos. Isso é liberdade de pensamento, isso é liberdade de expressão. É claro que a gente sabe que quando se trata de ser humano, essa liberdade de expressão muitas vezes extrapola. Né? Muitas vezes extrapola, mas os iluministas acreditavam o seguinte, que todo ser humano é um ser pensante, tá? E ele deve ter o direito de expressar as suas ideias e o seu pensamento. Ok? Crítica à opressão da igreja e do absolutismo. É aquilo que eu falei no início, galera. Os iluministas eles são a favor do quê? Do fim do atrelamento religioso e do fim do poder absoluto. Tá? Eles acreditavam que a igreja deve cumprir o seu papel, o papel de igreja, uma questão bem religiosa, que a igreja não deve participar em questões do Estado. Se tratando do Brasil, galera, o Brasil até a criação da Constituição de 1891, o Brasil tinha uma religião oficial. O que isso significa, professor? Até a criação da Constituição de 91, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Isso significa que a igreja participava, tá, fortemente em questões do Estado, o Estado também participava em questões da igreja. Existia um vínculo entre o Estado e a igreja. Então a crítica absolutista estava relacionada a isso, que a igreja não deveria interferir em questões políticas, e sim somente religiosas. E o fim do poder absoluto. Tá? Eles criticavam o poder absoluto, né, e pregavam o fim desse poder. Por quê? Eles acreditavam o seguinte, que todo o poder, tá? Primeiro, o poder emana do povo. Essa frase é muito famosa, né? É até uma frase constitucional, o poder emana do povo, né? Isso é do pensamento iluminista, tá? E ele acreditava o seguinte, que o poder absoluto deveria ser dissolvido em pelo menos, tá, 3 poderes. É a base da nossa Constituição, é a base do que nós vivemos hoje. Legislativo, Executivo e Judiciário. Tá? Essa divisão de poderes está relacionada ao pensamento iluminista. E o fim da proposta do absolutismo. Aceitação do pensamento científico como mais importante. Se eu posso provar cientificamente, eu acredito. Se eu não posso, eu tenho o direito de duvidar. Tá? Isso está relacionado à filosofia iluminista. Toda filosofia é uma ciência. Tá? E como a fé, nesse caso, ela não é substituída, tá? Mas ela é sobreposta pela razão, tá? E a razão está atrelada à filosofia iluminista. Então nós temos uma questão científica. Se eu posso provar, cientificamente eu acredito. Se eu não posso, eu tenho o meu direito de duvidar. Visão evolucionista da humanidade. O que isso significa, professor? Os iluministas acreditavam que o ser humano, a humanidade, estava em constante evolução. Tá? Que o ser humano era capaz de evoluir, né, com o passar do tempo. Defesa do Estado constitucional. Isso é muito importante. Tá? A Constituição, tá, as leis constitucionais que regem o nosso país hoje, que nós temos hoje, as nossas leis hoje são baseadas na Constituição Cidadã de 1988. Essa ideia de Constituição, galera, ela é uma ideia iluminista. Ela é uma ideia do pensamento iluminista. Da criação de uma Constituição, tá, da criação de uma Constituição para atuar, né, dentro do governo, né, dentro das leis do Estado. Esse pensamento constitucional está ligado
ao pensamento iluminista. Isso é importante, sim, sem sombra de dúvidas, tá? Porque ao longo da Idade Média, durante a Idade Média, os séculos posteriores à Idade Média, nós vimos o seguinte, que se você não tem um regimento de leis, tá? Você era julgado pela classe social da qual você estava inserido. A gente sabe que até o século XVIII, isso vai entrar um pouquinho no século XIX, as classes sociais elas eram estamentais, ou seja, se você nascesse pobre, você morria pobre. A ascensão de uma classe social até o século XVIII era basicamente impossível. Se você nascesse rico, você morreria rico. Então essa ascensão era basicamente impossível. Tá? E se você fizesse parte, tá, dessa sociedade estamental, sendo rico, se você cometesse um crime igual a um pobre, você seria julgado diferente, você era julgado pela classe social que você estava inserido. Então, tendo a Constituição, galera, essa Constituição dá a ideia, tá, de que todos são iguais perante a Constituição. Isso aqui, galera, é um resumo básico aí do pensamento iluminista. Nas próximas aulas a gente vai falar especificamente de cada iluminista, né? A gente vai falar de Rousseau, do Barão de Montesquieu, de Diderot. Vou estar detalhando, né, qual a principal linha de pensamento ligada a determinado iluminista, o que cada um pregava especificamente, tá? Isso será trabalhado nas próximas aulas. Mas resumindo aqui, sempre que falar de iluminismo, de ideia de pensamento iluminista, você tem que estar ciente do seguinte, que o iluminismo ele faz uma forte crítica ao poder absoluto, de um líder absoluto. A principal proposta iluminista relacionada ao absolutismo é a criação dos três poderes, tá? Do legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma proposta iluminista. E eles fazem uma forte crítica à participação da igreja em questões do Estado. Nós temos até uma linha de pensamento, né, que é um anticlericalismo, pensamento ligado principalmente a Diderot. Ele pregava o seguinte, que a igreja deveria unicamente executar o seu papel. Ok? Pensamento iluminista, tá? Sempre que falar de iluminismo, crítica ao absolutismo e a influência da igreja no Estado. Crítica ao poder absoluto e a influência da igreja no Estado. Ok? Resumindo, crítica ao antigo regime, né? A ideia de que algo novo deveria surgir a partir do seu pensamento, dos ideais iluministas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente vai falar de cada pensador iluminista aí. Ok? Um abraço, até mais.